Bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos falar, e penso que é muito importante toda mensagem ela tem um propósito e todos nós buscamos mudanças na vida. Pensar é diferente de ter pensamentos. Não falei nada para você pensar, ficar bugando, tá? Só para você ficar com cri, 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 cri. Pensar é diferente de ter pensamentos. Pensamentos você pode ter muitos. Pensar é intencional. E quando você pensa de forma intencional, você está no caminho de uma grande vida, de grandes resultados, de uma grande evolução. O nosso desafio é justamente conseguir colocar em prática o que a palavra ensina. Vamos lá, vamos começar por Filipenses 4. Filipenses 4, que diz assim, ó. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Diga comigo, concentrem-se. Então, olha, concentrem-se. Grave essa palavra, concentre-se. Por quê? Por que concentre-se? Porque tem que ter foco. Se não tiver foco, você vai ter 1001 pensamentos. E muitos desses pensamentos não serão bons. E quando você não tem pensamentos bons, você vai se sentir mal. E quando você se sente mal, a causa está no que você está pensando. Entendeu? Vou pregar bem pausadamente para poder entrar. Concentrem-se, diga comigo, em tudo que é verdadeiro. Então, é verdadeiro. Isso é a sequência. Tudo que é nobre, tem valor, é de alto valor. Tudo que é, diga comigo, correto. O que não é correto eu excluo da minha vida, excluo da minha mente. Tudo que é, diga comigo, puro. Tudo que é amável. Diga comigo, e tudo que é admirável. Isso que eu estou fazendo é admirável? Eu não estou perguntando não, você se pergunta. Tá bom? O que eu estou fazendo é admirável? É para você trazer para você. O que eu estou fazendo é admirável? O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando é verdadeiro, é nobre? Esse pensamento que está dentro de mim é nobre? Ele é verdadeiro? Ele é correto? Se a gente fizesse essa pergunta todas as vezes que estivesse pensando em alguma coisa e já começasse a combater, não faríamos coisas erradas. Teríamos pensamentos certos, sentimentos certos e ações certas. Tudo o que é amável, o que eu estou fazendo é amável? É admirável? Diga comigo, pensem, mais uma vez eu vou repetir, pensem no que é excelente e digno de louvor. Pense no que é excelente e no que é digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam. Porque senão também não tem efeito. Eu aprendi, eu tenho que praticar. E mais, tenho que ensinar. E receberam de mim tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Diga comigo, então o Deus da paz estará com vocês.
praticar, continuem a praticar. Nós não fomos ensinados a pensar corretamente. A primeira coisa que eu quero te ensinar é que pensamento, inclusive, o que nós vimos agora, os versículos, mostra que pensamento tem que ser intencional. Você tem que pensar de forma intencional. Não deixa a mente vagar, viajar, não, que você só vai pensar besteira. Para pensar no que é bom, eu também tenho que me alimentar de coisas boas. Senão eu vou pensar errado. Então, o texto nos ensina a nos concentrar naquilo que nós estamos pensando e pensar somente naquilo que é relevante. Pensar naquilo que é relevante. Se eu quero ser uma pessoa relevante, começa aqui. Porque para se tornar uma pessoa relevante, eu tenho que pensar em coisas relevantes. A gente aprende isso com a Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos sim pessoas pensar de forma negativa, mas não são ensinadas a pensar de forma negativa. São ensinadas a pensar de forma positiva. E aí tem uma coisa que nós precisamos entender. A primeira coisa, tá? Pensar é diferente de ter pensamentos. Pense nisso. Pensar é diferente de ter pensamentos. Eu preciso pensar e não ter somente pensamentos. Consegue entender isso ou não? A mente vaga, ela viaja. Está com um mundaréu de pensamentos, mas não posso deixar. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Passa, por favor. Travou aí? Provérbios 15, 13 a 15. Diga comigo. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Talvez tenha aquelas pessoas que digam assim: bispo, mas eu não tenho controle sobre isso. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Quando a Bíblia fala de coração e mente estão ligados. É uma coisa só. É os pensamentos. O coração inteligente, ele busca conhecimento. O coração, a Bíblia diz que um coração contente tem um banquete contínuo. E como é que eu faço para ter um coração contente? Eu preciso colocar coisas que vão me conduzir aos pensamentos certos. Por quê? O pensamento, diga comigo, o pensamento gera sentimento, que gera ação. Tudo começa com pensamento. Por que eu estou me sentindo assim? Pelo que eu tenho pensado. O que eu estou remoendo. Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por quê? Pelo que eu tenho pensado. Provérbios 15, dando sequência, 14 agora. O sábio tem fome, diga comigo, o sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Então, quanto mais eu me alimento de conhecimento, mais sábio eu me torno. Os tolos se alimentam de insensatez. Só busca insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida, diga comigo, é um banquete contínuo.
Olha como é forte isso. Bispo, mas eu estou me sentindo assim. Mas nós sabemos que esse lugar aqui é um terreno extremamente fértil. O que você plantar nele é o que vai dar. E vai dar em abundância. Se eu planto pensamentos ou coisas ruins, porque eu estou me alimentando de coisa ruim, vai dar em abundância. Se eu planto coisas boas, se eu penso no que nós lemos em Filipenses agora, e trabalho para pensar cada vez mais nisso, para isso você tem que estar se ocupando. Por que a igreja bate nisso sem cessar? Você tem o tempo todo, você tem lá pela manhã o programa da bispa, você tem as orações que eu posto, você tem as demais orações, você tem o fragmento do livro que eu posto, você tem coisa que você pode estar o tempo todo colocando para dentro aquilo que vai te levar a esse sentimento, a essa linha de pensamento. Mas se você está o tempo todo vagueando, inclusive, você deve ser uma pessoa seletiva com aquilo que você vê nas redes sociais. Deve ser. Por quê? Porque você está colocando uma imensidão de futilidade para dentro. E a sua mente está vagueando aí por coisas que não te acrescentam nada, que não vai te levar à evolução, que está te mostrando somente a futilidade de fúteis, né? De pessoas fúteis, e você não cresce. Você daqui a pouco está frustrado porque estão vendendo uma imagem fora da realidade e você está comprando aquilo. E eu preciso trazer a minha vida, a minha mentalidade para a vida real. E a Bíblia me ensina sobre isso. Nós já temos um problema sério. Muitos de nós não fomos formados, nós fomos deformados. Sabia? Vou repetir, muitos de nós não fomos formados. Uns formados errados, outros deformados. A pensar de que maneira? A pensar com o pensamento dos pais. A pensar com o pensamento e a forma de lidar com a vida, com o dinheiro, com a família, com o casamento, dos pais, dos avós, da sociedade, do meio que estava. E aí quando você olha para o resultado deles, você vê que o resultado deles já não foram bons. Foi ruim. Mas você aprendeu aquilo. É o que você talvez cresceu vendo e ouvindo. Essa mentalidade entrou inconscientemente. Inconscientemente em você. Às vezes até aquilo que a gente reprova, a gente repete. Até aquilo que nós não estamos. Eu disse isso há pouco tempo, que eu nunca aprovei a forma do meu pai lidar com a minha mãe. Mas no começo do meu casamento eu me peguei agindo igual. Eu sempre reprovei aquilo. Mas aquilo de alguma forma está ali, você viu o comportamento, você viu atitudes, e você, se não vigiar, não estiver muito focado, você repete. Entendeu? E eu costumo dizer que uma das piores maldições que carrega uma pessoa, que acompanha uma pessoa, é a maldição de comportamento hereditário. Você viu que eu coloquei o comportamento aí, né? Porque ficar só na maldição hereditária fica fácil. Você entendeu ou não? A maldição de comportamento, heranças hereditárias. Esse é um problema sério. É isso que prejudica e faz com que histórias se repitam. Histórias se repitam. Vou repetir. História, porque a atuação do mal é para isso, é para repetir histórias. É para causar repetições. Repetições de fracasso, repetições de derrotas, de separações, né? De falência, repetições. O coração alegre, diga comigo, é um bom remédio
Mas o espírito abatido consome as forças. Por isso que você tem que trabalhar para alegrar o seu coração. E como é que você trabalha para alegrar o coração? Ocupando a sua mente, fazendo a sua mente uma mente sábia, buscando um estilo de vida que conduz à paz, a uma vida vitoriosa, uma vida de alegria, de realização, sabedoria. A gente busca isso. Poxa vida, tem pessoas vivendo, como é que é o comportamento dessa pessoa? Estou falando de pessoas perfeitas, não. Não é verdade? Não estou falando de pessoas perfeitas, estou falando de pessoas que querem ajustar. Quem me ouviu aí, quem estava comigo sexta-feira aqui? Quem não estava? Olha aqui, a gente que já está lá na frente, né, evoluiu, cresceu um pouco, a mente mudou, a gente consegue entender as coisas. Estava contando na sexta-feira aqui de um caso que eu atendi na própria sexta, atendi mesmo por uma situação, eu já conhecia a pessoa, não falava com ela há muitos anos, e no desespero a semana toda pedindo para falar comigo, e aí eu falei, marca um horário que eu falo com ela por telefone, depois ver se ela pode tal hora, e aí eu falo com ela. E aí já começa tudo errado, né? Já começa tudo errado. O cara me dá um nome que não é o nome dele. Aí quando eu ouço a voz, e na minha cabeça eu já sabia quem era, eu falei, escuta, mas seu nome não é esse, seu nome é coisa, né? Aí ele falou assim, ô bispo, o senhor lembra de mim? Nossa, que maravilha, o senhor lembra de mim? Não, eu lembro de você, não lembro de quem você falou que é agora. Porque já me deu o nome errado, já começa errado. Porque quer ajuda, mas dá a cara, meu filho. Quer ajuda, mas não se passa por outra pessoa. Quer ajuda, seja verdadeiro, eu preciso de ajuda. Não é verdade? Já começa aí, eu não quero falar quem eu sou. Pô, querido, que ajuda não quer. Larga o orgulho de lado. Aí ele diz assim, meu casamento está acabando. Meu casamento está acabando porque não sei o quê, e eu estou revoltado, minha mulher viajou contra a minha vontade e levou meus filhos, e eu estou numa revolta, eu estou numa ira, e eu já falei para ela que não precisa voltar e tal e tal. Eu falei para ele assim, está pronto para ouvir? Estou. Eu falei, primeiro, tua mulher não vai respeitar um cara que qualquer coisinha, você diz para ela que vai largar dela e vai separar dela. Por que ela vai respeitar e vai lutar por um casamento que ela não tem valor, não tem importância? Porque qualquer coisa você está ameaçando a separar. Então quer dizer que esse casamento não tem valor, ela não tem valor para você. Então você quer que ela te respeita, mas você deixa claro que ela não tem valor, que ela é descartável. Se você é o que você quer, que ela vai e não volta? Não, senhor, então para que fala? Ninguém muda por ameaça, gente. Viu? Inclusive fica o meu conselho aqui para vocês. Ninguém muda por ameaça, muda por amor. Essa história de eu vou, só está dando legalidade ao diabo para fazer. Eu vou largar de você, eu vou não sei o quê, eu vou te arrebentar, eu vou destruir com a tua vida. Não, só está aumentando o problema. Porque estão gerando inseguranças. O cônjuge vai ficar inseguro. Aí eu peguei e falei assim, eu disse para ele, entendendo a mentalidade, eu carrego uma mágoa muito grande da família dela. Porque eu me lembro que eles não queriam, me chamou de maloqueiro, me chamou de bandido, me chamou de não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, você é? Não, senhor. Eu falei, você dirige carro? Dirige sim, senhor. Eu falei, quando você dirige olhando para o para-brisa ou olhando para o retrovisor? Para o para-brisa. Eu falei, então por que na tua vida você está olhando para o retrovisor? Aí ele disse, nossa, bicho, nossa, uma coisa simples, olha. Eu falei, mas aonde eu quero chegar? A pessoa vai alimentando o sentimento ele fala, eu estou com ódio no meu coração. Eu estou com ódio no coração. Eu estou com a vontade de arrebentar tudo. Eu falei, mas por quê? Por quê? Está alimentando só o pensamento errado. Eu falei, primeira coisa que você vai fazer, você vai curto e grosso, tua mulher está viajando, não está? Fica tumultuando nada de mensagem, não.
Não fica tumultuando de mensagem e de ameaças. Mande uma mensagem dela e diga assim: me perdoa, eu exagerei. Ele falou: pelo amor de Deus, me deu um calafrio na barriga agora. Falou desse jeito para mim, de verdade. Eu falei: vem cá, você é cristão? Sou. Você crê em Cristo? Creio. Eu falei: Cristo foi espancado, esmurrado, cuspido, humilhado, crucificado, pregaram ele numa cruz, cravaram uma coroa de espinho na cabeça com 12 centímetros de espessura, e numa dor absurda, ele encontra forças e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você é cristão ou não é? Quer acertar ou quer continuar agindo da forma que está agindo? O casamento já foi. A mentalidade errada faz remoer coisas erradas. Você se concentra no errado e não no certo. Você alimenta sentimentos errados e não sentimentos certos. O cara ama a mulher, está chorando por causa da mulher, está sofrendo por causa da mulher, e está ameaçando por orgulho e dizendo: não volta, fica por aí mesmo. É coerente isso? Sim ou não? Pensa comigo, deixa o orgulho de lado, vamos nos libertar da mentalidade escrava. Minha mulher é testemunha, nós já tivemos os nossos problemas. Eu, quando casei, era imatura, ela era imatura, mas uma coisa que eu nunca fiz: soma da minha vida, eu vou largar de você. Não é o que eu quero. Nós queremos acertar, nós queremos ajustar, porque vamos ficar com infantilidade, liberando palavras que não devem ser liberadas. Isso é mentalidade escrava, é alimentar pensamento errado, é sempre se focar na coisa errada. O que eu preciso fazer para a gente ajustar? O que eu preciso fazer para a gente ter paz? É o que nós falamos aqui, buscar a paz. O que eu preciso fazer para a gente entrar em harmonia? É de ambas as partes. Ah, mas ele não faz a paz, faz a sua. Eu quero ter paz. Eclesiastes 8:1, diga comigo: como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Espera aí, se a pessoa está pensando, agora eu dei a direção para pensar certo. Porque o meu casamento não é uma bênção, porque eu tenho sorte. Está entendendo? Ah, ele teve sorte. A vida de uma pessoa não é abençoada porque ela tem sorte. Ela faz escolhas certas. Ele consegue interpretar, analisar as coisas. Espera aí, onde eu estou errando? O que eu tenho feito de errado? Essa linha de pensamento, essas escolhas que eu tenho feito, a maneira que eu tenho conduzido a minha vida está certo? O resultado está falando. O resultado está falando que não. Vou repetir: como é maravilhoso ser sábio, analisar, diga comigo, interpretar as coisas. Espera aí, eu preciso analisar, eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Amém, pessoal? Imagine você, a pessoa, ele está arrebentado, está destruído, está já chorando por causa da situação, e ainda está sustentando um orgulho e fazendo ameaça? É inteligente isso? Fala para mim. Sim ou não? Acha, não mudou até hoje com ameaça, acha que vai mudar quando? A pessoa diz assim, eu vou largar de você porque... Espera aí. Tem gente que diz assim, quero ver se arruma alguém melhor do que eu. Não sei, pensa. Gente ruim, sem educação, grosseiro, estúpido. Gente que não serve, que não tem amor, que não tem fruto do Espírito. Ah, não é difícil encontrar não. Não é não. Às vezes encontra fácil. Agora, é difícil encontrar?
Gente que cuida, que ama. Gente que mandar uma lança na lateral de Jesus, jorrou água. Depois de fizeram tudo isso com ele, o que saiu dele? O que saiu dele? Amor. Amor. O que o cidadão falou aí? Ah, isso. Ah lá, ó, tá vendo? Está sabendo mais do que muitos. Ó. Que idade você tem? Quanto? 9. Está vendo? Está atento. Aprendendo a palavra. Água e sangue. E aí, mas saiu amor. Saiu perdão. Naquela situação toda, naquela tortura toda, saiu amor. Que é aquilo que a gente sempre fala, né? Na pressão, vem à tona aquilo que está dentro de nós. O que vai sair? Estou citando esse caso para você entender que às vezes a pessoa, e se tiver me ouvir também não tem problema, é para muitos entenderem que a pessoa já vem agindo errado, aquilo chegou. Isso, estou citando o caso, mas a gente pode levar para outras áreas da vida. Já vem agindo errado, gerou uma consequência, e com a consequência já sendo grave, a pessoa vai sustentar a mesma linha de pensamento e ações, porque pensamento leva ações. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? E quando a gente fala assim de perder, eu sempre falei isso para vocês, que eu e a minha esposa, a gente aprendeu uma coisa importante. Se eu perder minha esposa, ela vai fazer muita falta para mim. E eu trabalho para que, se ela me perder, eu vou fazer muita falta para ela. Não foi para isso que a gente casou? Sim ou não? Foi para isso que a gente casou. Para cuidar um do outro. Para amar um ao outro. Para formar família. E uma família ajustada. Eu quero que o meu filho seja um marido como o pai dele é. Eu quero que a minha filha seja uma esposa como a mãe dela é. Entendeu? E isso é muito gostoso, porque isso gera troca. Você quer fazer, você quer cuidar, você quer amar. Você se doa cada vez mais. E o relacionamento se torna prazeroso, harmonioso. Entendeu? A gente não pode ter dificuldade para poder reconhecer que errou, né? Que exagerou, de falar eu exagerei, me perdoe. Você vê que com tudo isso eu falei, mande uma mensagem, porque ameaça ele mandou um monte. Agora, manda uma mensagem, curto e grosso, objetivo, perdoe-me, eu precipitei, eu falei demais, eu errei. Simples. E fica quieto, não manda mais. Deixa ela voltar. Porque do jeito que você está fazendo, ela tem medo até de voltar. Não é verdade? Vai voltar para um inferno. Vai voltar para um lugar. Talvez, mas está lá com a família. Eu falei, vai estar muito melhor com a família do que com você. Porque lá está recebendo, está rindo, está se distraindo. Aqui está essa opressão. Ela vai querer ficar lá mesmo. Quem está entendendo, por favor? Isso você leva para todas as áreas. Estou só ilustrando. Então, vamos repetir aqui. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. A sabedoria ilumina o rosto, abranda, porque
como tiver o teu coração, vai refletir na sua face. Vai refletir amargura, vai refletir infelicidade. A gente precisa, isso é a coisa, é difícil colocar em prática. É um exercício, tudo na vida é um exercício. Todas as vezes que você estiver nervoso, oprimido, tenso, preocupado, é sempre aquele exercício. Pensa no que você está pensando. O problema está aí. É no que você está pensando. Os seus pensamentos estão gerando sentimentos. Os seus pensamentos estão gerando sentimentos. Eu preciso agora trabalhar. Por isso que no momento que você está ansioso, você tem que começar a colocar coisas boas para dentro. Pegar a Bíblia, pegar referência como essa, começar a alimentar, pegar uma mensagem que te ajude. Para começar a limpar a tua mente. Fazer o que eu ensinei sexta-feira, põe a mão na tua cabeça e repreende. Coloca a mão na tua cabeça, repreende, opressão, nervosismo, irritabilidade, né? Angústia, tristeza. Repreende, mas repreende para valer. Eu não te aceito porque não sei por onde veio isso, mas vai, eu sei por onde veio, mas aqui não vai ficar. Não aceito, expulsa. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar paz. Se concentra na palavra, crer que tudo é possível mudar qualquer situação. Quando você se concentra na palavra e crê que é possível e vai buscar isso, as situações são mudadas, são revertidas. Referência, por favor. Diga comigo, posso todas as coisas por meio de Cristo. Repita comigo, que me dá forças. Mais uma vez, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Quando eu falo, primeira coisa que você tem que, por exemplo, hoje, essa reunião, se você não tiver com a mentalidade certa, quando eu toco em coisas que você entende que não é aquilo que você está fazendo, você já se fecha. Se eu toco em pontos que você como esposa, ou você como marido, ou você como pessoa não está fazendo, ou você se sente exposto, você fecha o teu coração. Aí você não quer mudar. Você está sustentando um orgulho, você quer que seja do seu jeito, porque o rapaz, eu disse isso para ele, você é um cara orgulhoso, você sabe por que você está tão revoltado assim? Porque não foi do teu jeito. Por isso que você está revoltado desse jeito. Porque você não aceita ser magoado. Se não for do seu jeito, te magoa. E tem gente orgulhosa assim. Nem sempre as coisas são do nosso jeito. Entendeu? Quantas vezes eu sem problema algum, a minha esposa falou algo que eu tenha falado, eu disse, me perdoe. Às vezes até num tom de brincadeira eu falo assim, perdoe a minha insolência. Na brincadeira, eu estou te contraindo e já estou pedindo perdão. Perdoa a minha insolência. Né? Perdoe o meu erro. Exagerei. Não tem problema. E é tão gostoso, né? Está resolvido, acabou. Vamos alimentar mais nada, não. Vamos seguir em paz. Porque a Bíblia ensina isso, perseguir a paz. Perseguir. Eu preciso perseguir. Buscar isso. Senão eu vou viver sem paz. Eu vou viver sendo roubado. Quando a gente acredita que não pode, o que vai acontecer? Quando você pensa, eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não dou conta. Esse é um problema, você acredita nisso. E a gente tem aquilo que acredita. Se eu não acredito que eu possa viver uma vida extraordinária, que eu posso viver uma vida abençoada em todas as áreas, em todas as esferas, como é que eu vou viver? Tudo começa pelo crer.
eu penso, pensamento leva a sentimento, e sentimento leva a... Pensamento leva a sentimento, e sentimento leva a... Se eu estou pensando errado, eu não vou nem agir, vou agir errado. A minha ação vai ser errada. A minha ação já vai ser de pessoas que não acreditam que eu posso mudar, que eu posso viver uma vida. Não estou falando de modo geral, não estou falando só de casamento, não. Que eu já estou pensando errado. E aí eu vou conduzir minha vida de forma errada. Olha o que diz Provérbios 23, 7. Diga comigo: pois como você pensa em sua alma, assim é. Como você pensa, assim será. Assim acontece. Nossos pensamentos são determinantes altamente poderosos. Eles são determinantes poderosos e eu posso transformar a minha vida positivamente ou negativamente. Tudo pelo pensar. Por isso que eu tenho que questionar que tipo de pensamento tem passado na minha mente. É um exercício, é perseverança. Ninguém muda do dia para a noite, mas você toma a decisão. Tem pessoas pensando assim, tem pessoas pensando e agindo certo. Eu também quero. Por isso que a Bíblia nos ensina sem cessar esse exercício, né, do pensar certo. Você vê que sempre quarta-feira a reunião da renovação da mente. Porque se a mente não muda, a vida não muda. Não tem como mudar. É a renovação da mente. Então, eu crio o hábito de pensar certo, como tem gente que cria o hábito de pensar errado. Isso é um hábito. É um hábito, e a gente vai exercitando. Por isso, sexta-feira eu trabalhei muito o seguinte: prepara a sua mente para a ação. E ação certa. A Bíblia diz isso: prepare a sua mente para a ação. Prepare a sua mente para a vitória. E exercite o auto. Ó a palavra, ó, exercite o auto. Exercite, porque é exercitado. Eu preciso preparar minha mente para a ação e exercitar o autocontrole. Isso é um exercício. Amém, pessoal? Você foi programado para acreditar em quê? Sabe aquela linha de pensamento? Você, como muitas, né, vem daquele padrão familiar, às vezes que o dinheiro é ruim, que homem não presta, homem é tudo igual, que mulher tem que... a única coisa que mulher faz é cuidar de casa, e tá bom demais, e etc, etc. A linha de pensamento, essa cultura, a gente precisa questionar de onde vem o pensamento. De onde vem isso? Eu estou pensando com a mente de quem? Do meu pai, da minha mãe, da roda que eu ouvi, que eu cresci ouvindo? De quem? E aí você olha, porque às vezes, dependendo do meio que a sua família foi criada, que você foi criado e o meio que a sua família convivia, queridos, se for daquela época que sentava na beira de casa ou na porta de casa, nas cadeiras, para bater papo, para falar da vida dos outros, você está frito. Se o pai era um homem de boteco, um homem à toa, que ficava lá bebendo, jogando e falando da vida dos outros também, você está frito. Olha a prática, olha a mentalidade. Entendeu? E aí, porque eu não tenho, é ruim. Né? Lembra daquela coisa que vinha, aquela mentalidade? Por muito tempo eu trabalhei isso na segunda-feira, porque tem gente que dizia assim, que não gostava dos carros de hoje, porque os carros de hoje a lata é muito mole. Entendeu ou não? E os carros de hoje é tudo uma porcaria, a lata não aguenta nada. Que bom mesmo era aqueles Corcelzão, aquelas Belina, D10, não é verdade? Que aí se um bater naquela lata, então ele não tem o carro novo, porque a lata é ruim.
É isso mesmo? Sim ou não? Aí eu não gosto de casa grande, que dá muito trabalho para cuidar. Mas se pudesse, teria. Então a gente precisa estar atento com por que eu penso assim? Ou eu estou justificando? Entendeu? Por quê? E aí você leva para o casamento, a mesma linha de pensamento. Por que eu penso assim? Eu vou formar o meu modelo. Nós vamos formar o nosso modelo, a nossa história. Não é verdade? Um dia eu disse para minha mãe assim, com todo amor, que vó é o seguinte, vó, ela bateu nos filhos, mas não aceita bater nos netos, né? Ela não é. Deu cada pisa nos filhos daquelas mais caprichadas, mas a hora que chega no neto, ela não bate nele, porque não sei o quê, não sei o quê. Né? E sempre acha que os pais são muito duros. Um dia eu disse assim para minha mãe com todo amor, você já criou os seus, não já? Já, então agora deixa eu criar os meus. Porque senão, cada vez que você vai corrigir o filho, ela fala junto. Entendeu? E isso é um problema. Nem marido, nem esposa, um falou, o outro quer cala. Tiver que alguma divergência, fala depois. Porque senão a criança fica assim. Quem está certo, meu pai ou minha mãe? Quem está certo? Entendeu? E aí vai ficando manipulador. Você vai deformando o caráter dele, porque ele vai pegar rapidamente a manha. Então, disse não aqui, eu estou correndo para lá. Corrigiu aqui, eu estou correndo para cá. E aí começa a fazer joguinho. Entendeu? E aí você vai trabalhando uma deformidade de caráter dele, que ele vai ficando rapidamente, muito cedo, manipulador. Ele acha que ele consegue as coisas por manipulação. Esse é um problema sério. Então, falamos uma língua só. E se não estamos de acordo, daqui a pouco chama e não está correto, não concordo dessa forma. Entendeu? Mas que, ainda que não chegue a um consenso, mas não deixa ele ver. Porque senão começa a fazer e não respeitar nenhum e vai deformando o caráter dele. Pode passar, por favor. Pode me dar a referência. Provérbios 4, 23. Diga comigo. Esse versículo nós trazemos ele continuamente. Diga comigo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus, e aí, consequentemente, os resultados vão vir por conta desses pensamentos. Os pensamentos estão errados, as ações estarão erradas e os resultados estarão errados. Então, se tem um lugar que eu preciso ter cuidado, é com a mente. Por isso que às vezes você precisa parar, deixa eu esvaziá-la, né? Deixa eu limpar, sofrer uma renovação mental. É uma questão de vida ou morte. É a sua felicidade. Às vezes a gente precisa... Só de eu falar aqui, por exemplo, sem parcialidade, tá? Só de eu falar da situação do caso que eu trouxe como exemplo aqui, muitos de vocês já conseguem entender que tem algo errado. Tem aquele que se pensa igual, vai falar assim, mas eu tinha razão, mulher não... Querido, quanto a mulher, quem não assistiu o culto que eu preguei ainda terça-feira, que já está postado lá, vai lá assistir. Não é minha palavra não, que a Bíblia diz. Vai lá. Tem muita gente com a vida amarrada por causa do casamento. Tem casais com a vida amarrada por causa do casamento. Podia estar lá na frente. Está explodindo, está voando. Por quê? Porque tem consequência. Viver por fé é o que eu digo. Não adianta dizer que acredita em Deus. Acreditar em Deus sem obedecer. Daqui a pouco eu vou ler algo dessa natureza, né? Acreditar em Deus sem colocar em prática a sua palavra não é verdade. Não procede. Então nós precisamos ajustar, de um modo geral, tornar a nossa convivência uma convivência de amor, de harmonia, de paz. Se a gente permite que
o diabo começa a criar esse tipo de situação e não tem um sábio para começar a combater isso, para destruir essas fortalezas que muitas vezes já são... Sabe quando a gente fala de fortalezas? É assim, ó. Por que você tem que se despertar? Daqui a pouco eu vou ler sobre isso, né? Você combater e destruir todas as fortalezas e os padrões contrários à palavra. Isso é fundamental para quem quer conquistar uma vida abundante, uma vida abençoada. Sabe, quando vamos visualizar aquelas guerras vamos visualizar a própria nação de Israel na conquista da terra prometida. Ela foi conquistando por partes. A Bíblia diz que o Senhor disse que não daria a eles tudo de uma vez. Eles iriam conquistando paulatinamente, gradativamente, porque não seria bom que eles conquistassem de uma só vez. Mas aonde eu quero chegar? O diabo, ele trabalha e vai conquistando territórios na sua vida. Ele entra e conquista esse território. Vamos lá, o território familiar. Você está lá, ele estabelece a fortaleza dele lá. Então ali ele já domina. Ali ele já age da forma que ele quer, ali ele já direciona para a área que ele quer, ele já atua da maneira que ele quiser. Agora vamos conquistar mais um território. Vamos conquistar o território financeiro. Ele vem e conquista. Aí, e tudo começa na mente, né? Que a primeira fortaleza que ele conquistou foi a mente. E a Bíblia fala sobre isso. O primeiro território que ele trabalha para conquistar. É a mente da pessoa. Porque ele estabelece uma fortaleza ali e aí ele vai dominando, né? Olha aqui o diz Coríntios, ó. É claro que somos humanos, mas diga comigo, não lutamos por motivos humanos. Outra tradução diz com armas humanas. As armas que usamos, diga comigo, na nossa luta, não são do mundo. Diga comigo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir, o que está escrito aí? Fortalezas. Ó a sequência. E assim destruímos ideias falsas. Por isso que a mente é um território que ele luta para conquistar. Porque ele estabelece padrão de ideias falsas. A pessoa acredita que aquilo está certo, está errado, mas ela acredita que é verdadeiro. E quando você acredita numa mentira, você está tendo ela como verdade. E também, diga comigo, todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Agora, leia comigo, dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Esse versículo fala demais. Ele prega. Esse versículo prega. Não precisa pregar não, ele prega. Então, o que eu preciso cair a ficha, despertar? Que se o diabo, ele conquista esse território, começando pela sua mente, ele estabelece uma fortaleza ali. Ideias, padrões de pensamentos errados. Aí dali, ele vem conquistando outros territórios. Aí ele conquista o território familiar. O que vai dominar ali? As ideias dele, os pensamentos e as ações dele. Então ele destruiu. Agora, para onde ele vai? Eu vou destruir o financeiro. E, consequentemente, qual é o grande problema? Eu vou construir a geração futura, será uma geração comprometida. É sempre aquela pergunta que a gente faz. Os meus filhos podem pensar como eu, está tudo bem? Eles podem ter a minha vida, está tudo bem?
Para você está tudo bem? Se o meu filho for um marido como eu, está tudo bem? Sem problema? Se a sua filha for uma esposa como você, está tudo bem? Não tem problema nenhum? Ok? Sem problema? Não mesmo. Meu auxiliar ali está fera hoje. E mais, aí piora ainda mais a situação quando você tem um casal, um filho e uma filha. Porque se você estiver só o homem, fala assim, o homem é homem. Mas aí você tem uma filha. Né? Então, se o seu genro for um marido como você, está tudo bem. E se a sua nora for uma esposa como você, está tudo bem também. A gente deve fazer essas colocações. Né? E pensar. A mente é nossa, nós que vamos decidir como nós vamos pensar. Mas eu devo fazer essas interrogações, esses questionamentos. Porque só de pensar que a geração futura vai repetir a história, a mesma história minha, pelo amor de Deus, nem a pau. Não. Entendeu? Começa aqui, não importa o quanto você foi, eu quero que a geração futura vá além. Não é verdade? Quero que o meu filho vá além do que eu fui. Quero que a minha filha vá além do que a mãe vai além. Vocês têm tudo para isso. Por isso eu preciso mudar. Eu preciso plantar dentro deles esse padrão de pensamento, essa mentalidade. Porque eu não posso comprometer gerações futuras, senão vai ser uma repetição atrás da outra. E não tem absolutamente nada a ver, simplesmente, principalmente se tratando de nós que estamos aqui. Ouvindo a palavra, conhecemos o mundo espiritual. Não tem absolutamente nada a ver com maldição simplesmente espiritual hereditária. Mas sim de comportamento. A falta de autocontrole, de domínio próprio, de equilíbrio. A falta de exercitar, preparar a sua mente para a ação, mas para a ação certa. E exercitar o autocontrole, o autodomínio, o autogoverno. Você já prestou atenção que dependendo dos filhos, o que eles veem acontecer em casa, eles fazem? Faz com os amiguinhos, faz com as irmãzinhas, faz com o irmãozinho, faz a mesma coisa. E aí, a gente corrige, mas é o que ele está vendo. É complicado. Por isso que nós temos que observar. E eu estou plantando para mim no futuro. Entendeu? A gente está plantando para a próxima geração. Nós temos condições de mudar qualquer coisa, nós temos o Espírito Santo. E quando você vai em Gálatas e lê sobre o Espírito Santo, já foi nos dado tudo. 1 Pedro diz que o Senhor nos deu tudo que nos diz respeito à vida. Agora, por que eu não estou vivendo? Por que eu sou capaz, se o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é fé, mansidão, domínio próprio, por que eu não tenho? Já foi dado pelo Espírito, vou buscar e vou exercitar isso. A palavra é um guia poderoso. Nós precisamos estar decididos a aprender com ela e colocar em prática. Porque quando você aprende com a palavra, você desconstrói e constrói novos padrões. Tem coisas na vida da gente que precisam ser desconstruídas. E outras precisam ser construídas. Eu tenho condições, através da palavra que me ensina. Olha o próximo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem, diga comigo, mas deixem, que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... Uma mudança em seu modo, desde que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Se você não deixar, Deus não vai mudar. Eu quero mudar.
Eu quero resultados diferentes. Eu preciso de resultados diferentes. Eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero ser bem-sucedido, eu quero uma geração, a próxima geração abençoada, fluindo. Então eu já tenho que implantar esse padrão de pensamento, esse comportamento. Senão a história vai se repetindo e se agravando a cada nova geração. A fim, repita comigo, de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Agora, se eu ignoro quase tudo o que Ele fala, não coloco em prática, como é que eu vou experimentar isso? Eu sempre digo, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que realmente para quem quer vencer, quando a pessoa passa por aquela porta lá, ela tem que se esvaziar. Se você chegar aqui cheio demais, você já está cheio. Não tem do que Deus te encher. E às vezes o que você está cheio não é bom. Cheio de conhecimento que não é bom, cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de conceitos e preconceitos. Quando a gente passa, a gente tem que se esvaziar e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu me esvazio para o Senhor me encher. Eu quero estar cheio, mas cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito. Porque às vezes a nossa forma de pensar nos conduziu aonde estamos hoje. E onde estamos, não estamos felizes. Não estamos realizados. Entendeu? Você vai ouvindo e você já vai fazendo as suas anotações. Preciso trabalhar, preciso mudar nisso, preciso mudar isso. Porque é isso que vai trazer resultado. É deixar que Deus mude sua mente. E você vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Nós não estamos aqui para pensar como todo mundo. Não. Nós não estamos aqui para ser igual. O Senhor nos chamou para ser realmente diferente. Nós somos o sal, nós somos a luz. Nós somos aquele que governa, o que domina. Nós fomos chamados para isso. Espera aí, se eu fui chamado para ser luz, se eu fui chamado para ser sal, se eu fui chamado para governar, para dominar, eu não fui chamado para pensar como todo mundo. Se eu pensar igual a todo mundo, então o meu resultado vai ser igual ao de todo mundo. E nada mais. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, diga comigo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, diga comigo, a mentalidade da carne, mas a mentalidade do Espírito. Então você vê que tudo está na mentalidade? Tudo está aqui. A mentalidade simplesmente voltada para as coisas da carne é morta, é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É vida e paz. E começa a morte, é morte espiritual, morte emocional, consequentemente morte do casamento,
morte da vida financeira é uma sucessão de destruições. Vai morrendo aos poucos. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você vê como é forte isso? Tudo é mentalidade. Mentalidade da carne ou do espírito. Tudo é mente. Tudo começa aqui. Se eu vou falar que o problema que eu estou enfrentando é por causa da minha forma de pensar? É. Aonde eu estou hoje por causa da minha forma de pensar? É. A nossa é. Eu não tive alternativa. Talvez a gente até um certo ponto não teve, agora tem. A gente pode mudar. Mas sempre tivemos. Sempre tivemos. Só que eu tenho que querer. Não é uma coisa que ninguém vai colocar isso dentro de mim. Eu quero mudança da minha mentalidade. Até porque eu quero um resultado diferente. A gente precisa prestar atenção na mentalidade, no que nós acreditamos. Observar o nosso estilo de vida e ver o resultado. O resultado está falando. Eu quero mudar, então preciso mudar. É a mesma coisa da gente olhar para a nossa questão física, peso. Eu não estou feliz com a minha aparência, eu não estou feliz com a minha imagem, eu não estou feliz com o meu peso, e eu não faço nada. Eu vou esperar essa mudança sem fazer nada? Vai mudar se eu não fizer nada? Sim ou não? Sim ou não? O que eu preciso fazer? Se eu quero mudar a minha imagem, falar em imagem, semana passada, eu estava olhando aqui, do meu pessoal aqui, a imagem deixando a desejar. Aí eu peguei e falei assim, chama a Ju e dá um curso de maquiagem. Vamos treinar todo mundo, porque se alguém não sabe fazer, então agora vai aprender. Aí vai ficar maquiadinho, vai ficar bonitinho, todo mundo bonitinho, com a imagem bonitinha. Porque se não sabe, então agora vamos resolver o problema. Mas se sabe, aí, é igual eu falei de casamento, Casamento é o seguinte, por que a gente quando namorava, bonito, cheiroso, penteadinho, aquela imagem impecável, e depois que casa, o negócio desanda. Já não tem mais a preocupação. Ontem me mandaram um vídeo, Mandaram um vídeo, a moça bonita, toda esbelta, toda malhada, e aí, recém-casado, lá na cozinha, o marido chega naquele chameguinho, naquele carinho, e ela prepara aquele prato sensacional, aquele prato maravilhoso, e quase que um dá na boquinha do outro. Aí depois coloca assim, 25 anos depois, aí a mulher com lenço na cabeça, um avental, e ele chega na cozinha e já pergunta, já chega assim, tá demorando muito, que hora que vai sair esse almoço? Se vira, não sou obrigado, não sou tua empregada, não sou tua serva. Falei, não deveria, mas é o que acontece. Por que a gente se preocupa com a imagem e depois não há mais uma necessidade? Sempre uma boa aparência, sempre com a preocupação de impressionar, e depois os anos passam, vai virando um relaxo, vai virando uma bagunça, não se preocupa mais com o hálito, É aquela velha história, namorava, não tirava um house da boca. Agora, como diz o pai de um amigo meu, O pai de um amigo meu chegava, quando chegava perto dele, estava com uma hálito, ele falava assim, menino, vai lavar esse chiqueiro. Vai lavar esse chiqueiro, menino. O chiqueiro está sujo. Quer dizer, você está com mau hálito. Por quê? Não é verdade? Tem que se preocupar, uma boa imagem, uma boa aparência. Senão, isso faz parte. Senão, os anos já vai
né, vai se acostumando, mas não é só se acostumar, e se torna uma questão de estar agradável ou não. Então, isso também é mentalidade, né? A gente vai relaxando com o tempo e não deve ser assim. É aquela velha história, vamos cultivar, vamos continuar causando uma boa impressão, continuar conquistando continuamente, né? Todo dia, essa responsabilidade. O nosso estilo de vida responde como vivemos, não só no casamento, é um relacionamento, né, com pessoas, como lidamos com os problemas. A nossa forma de pensar e a forma de conduzir a nossa vida revela exatamente a nossa mentalidade. Só vem à tona aquilo que está dentro de nós, que é como nós pensamos. Inclusive, até para isso, olha esse versículo aqui, como é que ele é violento. Diga comigo, para os puros, aliás, para os que são puros, o que está escrito ali? Ele não vê maldade e malícia em nada. Ele é puro. Ele sempre olha com bons olhos. Para aquele que não é puro, ele sempre olha com julgamento. Mas para os corruptos e descrentes, e corrupção é corrupção espiritual, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis, afirmam que conhecem a Deus. Diga comigo, mas o negam por seu modo de viver. Então você vê que não adianta dizer que conhece a Deus, mas no seu estilo de viver você nega Ele. Isso é sério demais. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. E você sabe, Romanos, portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado. Você mesmo está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, diga comigo, pratica as mesmas coisas. Quem julga é porque é capaz de fazer, sabia, né? Quem julga é porque é capaz de fazer, ou faz a mesma coisa. Isso é fruto do quê? De uma mentalidade julgadora, crítica, fruto de uma mentalidade maliciosa. É a mente. Você vê o quanto temos que focar na mente, porque a mente é que traz, a mente levando as ações que traz os péssimos resultados. Nós precisamos tomar uma decisão, e essa é uma decisão mesmo, né? Eu vou tomar uma decisão de parar, mudar, renovar a minha mente. Eu vou parar de pensar como eu tenho pensado. Eu vou desconstruir, né, essa mentalidade, essa linha de pensamento, como eu tenho pensado. Vou desconstruir isso. Vou destruir essas fortalezas. Porque eu quero uma mudança na minha vida. É parar, realmente. Passar por cima de sentimentos, de emoções, de orgulho. Eu pensei a vida toda assim, deu certo? Vida só tem essa. Então tem que mudar ela, para pelo menos terminar bem. Não é verdade? A gente pode não ter começado bem, mas podemos terminar muito bem. Vou repetir. Você pode não ter começado bem, mas pode terminar muito bem. Não importa onde você começou. O que importa é onde você vai terminar. E isso depende das escolhas que você está fazendo. Do teu padrão de mentalidade. E o nosso padrão de mentalidade, estou te ensinando a pensar como eu, estou te ensinando a pensar como Cristo.
Entendeu? Estou dizendo a você que o pouco que nós, como igreja, ministério, nós aprendemos foi com Cristo. E a gente pode fazer tudo diferente, não importa de onde veio. Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos uma história, não nascemos no lar ideal, com exemplos maravilhosos, não. Mas podemos fazer diferente, aprendendo com Cristo, colocando em prática a palavra. E trazendo essa responsabilidade, se preocupando realmente, para que daqui a pouco a gente não tenha uma nova geração travada, bloqueada, para que a gente não tenha uma geração cheia de medos, cheia de traumas complexos, infelizes, porque a próxima geração pode vir com tudo isso e pessoas frustradas por falta de resultado na vida, porque não tem resultado. Tudo isso gera falta de resultado, falta de progresso. Todos nós precisamos de progresso. A falta de progresso traz frustração. E nós precisamos pensar neles. Porque se pensar como nós pensamos e agir como nós agimos, infelizmente, será a próxima geração de frustrados. E o pior é que a gente sofre duas vezes. Sofremos porque sofremos conosco, e agora vamos sofrer porque vamos vê-lo sofrer e vamos sofrer juntos. Por isso que há uma necessidade de mudar. Por isso que você tem que mudar pelos seus filhos. Você tem que mudar pela geração futura. Nós temos que fazer as escolhas certas por eles. Nós não podemos desistir, estou de saco cheio. Não estou. Não estou. Porque as pessoas não perdem, elas desistem. Só não vence quem desiste. Viu? Ninguém perde, desiste, se entrega, para de lutar, para de buscar. E aí anula tudo que está escrito na palavra, que a palavra diz que aquele que pede, o que busca e o que bate. Não, todo aquele que pede. Todos, está lá, acho que não é para mim, todos, você faz parte do todos. Você faz parte do todos. Todos que pedem, recebem. Todos que buscam, agora eu vou buscar. E eu vou encontrar. O que eu estou buscando? Precisa saber também, né? Porque tudo que você procura, você acha. Então eu preciso procurar a coisa certa. Eu preciso buscar a coisa certa. Nós somos instruídos pela palavra a sermos pessoas educáveis, ensináveis. Sabe o que é uma pessoa educável? Não é educada, é educável. Estou aqui para aprender. Eu sou ensinável. Eu sou ensinável. Me ensina que eu quero aprender. Eu quero, não estou aberto, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, eu quero aprender. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem, diga comigo, rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa, diga comigo, de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres? E se explorei alguém na cobrança de impostos, diga comigo, devolverei
4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os... não são os perfeitos. Só que tem uma coisa. Você viu que Zaqueu era um homem rico, ocupava uma posição importante. Ele era um cara de baixa estatura e mal visto pela sociedade. Nada disso, a vontade dele ver Jesus foi tão grande que ele saiu, correu à frente da multidão, não se preocupou com a sua imagem, subiu em cima de uma árvore, sendo um cara rico, de posição. O homem rico geralmente tem tua pose, não gosta de fazer essas coisas não. E ele subiu em cima de uma árvore, porque ele queria ver Jesus, e aquela atitude fez com que Jesus o visse. Jesus disse: desce que eu vou, hoje me convém pousar na sua casa. Jesus foi para a casa desse homem. Esse homem, só de ver e ouvir Jesus, esse homem toma decisões importantes, nítida e claramente houve uma mudança total na mentalidade de Zaqueu. Ele vira para Jesus, Jesus não mandou ele fazer isso. Ele vira para Jesus e disse: olha, se eu prejudiquei alguém, Senhor, o Deus dele era o dinheiro, vivia para lesar pessoas. Ele disse: se eu estou vendendo a metade dos meus bens e dando aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu estou restituindo 4 vezes mais cada pessoa que eu defraudei. O Senhor olhou e disse: hoje houve salvação nessa casa. A multidão lá fora não escutou isso, mas a multidão estava lá dizendo: porque ele foi pousar na casa de pecador. Mas o pecador mudou, o pecador se converteu, e aqueles que estavam julgando eram as mesmas pessoas, era a mesma mentalidade. Quando nós falamos de mudança de mentalidade, o exemplo de Zaqueu está aqui. Ele mudou sua maneira de pensar e seu comportamento. Antes ele só pensava em lesar as pessoas, extorquir, o Deus dele era o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Aí, rapidamente ele entendeu tudo. E passou por essa mudança. E a massa, a multidão, continuava com a mesma mentalidade. Tem uma multidão lá fora pensando do mesmo jeito. Agora você pode ser um Zaqueu. Pessoa que já entendi tudo, estou mudando. Porque eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Amém? Fique em pé, por favor. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele causa essa transformação. Quando Jesus entra de verdade na vida de uma pessoa, nada fica do mesmo jeito e não pode ficar. Tem que entrar causando uma revolução, uma transformação. Feche os seus olhos, por gentileza. Esse exemplo que nós lemos, Zaqueu causou, Jesus causou uma imensa transformação em Zaqueu. E ele já de imediato, ele derrubou o seu altar. O altar de Mamon. O Deus dinheiro. Correu, subiu em cima da figueira, não se preocupando como as pessoas iriam vê-lo, mas sim querendo ver Jesus, ter o seu encontro com Jesus. Pense nisso. A sua mente não pode mais continuar a mesma.
a sua mentalidade não pode mais continuar a mesma. A sua mentalidade tem que ser renovada. A mudança da sua vida está na mudança da sua mentalidade. É o padrão de pensamento do alto. O padrão de pensamento do alto vai te levar para um nível alto. Nós nos parecemos com quem nós convivemos. Entendeu? Agora, se eu tenho convivido com Cristo, eu vou me parecer com o Senhor. Grave isso. Quanto mais você anda com Deus, mais você se parece com Ele. Mais você eleva o teu padrão de mentalidade, comportamento e resultado na vida. A graça é o padrão mais alto. E você tem a graça. Seja intencional. Pensa de forma intencional. Com as motivações e intenções certas. Porque é isso que conta para Deus. O que acontece dentro de nós, para Deus, é o que importa. Deus sempre está observando aquilo que está acontecendo dentro. Essa é a mentalidade do reino. Sempre a Bíblia nos ensina. Me dá a última referência bíblica, por favor. A última referência bíblica. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você vê que o nosso padrão se eleva, que nós estamos combatendo já um pensamento e um sentimento. Para não permitir que nenhum pensamento e sentimento evolua. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo, amem seus inimigos e orem por eles, por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, diga comigo, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Feche os seus olhos, por favor. O Senhor está ensinando a andar uma milha a mais, a entregar mais do que foi pedido. Anda uma milha a mais. Vá além. A Bíblia diz que se nós fizermos somente o que foi mandado, ainda somos servos inúteis. Porque fizemos somente o que foi nos mandado fazer.
Se cada crente, cada cristão adotar a mentalidade de Cristo, imitando, nós vamos tocar esse mundo, nós vamos influenciar pessoas. O estilo de vida de Cristo leva a paz, a alegria, a justiça. Leva a uma vida abundante, plena e muito feliz. Pense de forma intencional. O Espírito Santo insiste com você. Se não mudar seu modo de pensar, nada é o que vai mudar. Peça ao Espírito Santo, fala com Ele, renova a minha mente, Espírito Santo. Ele está pronto para te ajudar. Exercite a mentalidade certa, a mentalidade do reino, de Cristo Jesus, e viverá uma vida poderosa para a glória do Senhor. É isso que você quer? Você quer uma vida poderosa? Deixa essa palavra entrar. Deixa essa palavra entrar e diga: eu quero essa renovação. Eu quero uma limpeza na minha mente. Sabe que as pessoas falam, fizeram lavagem cerebral na mente da pessoa? É isso mesmo. É lavar, é limpar, é purificar, é tirar tudo que contamina, é tirar toda a imundície, toda a impureza, é pensar com a mente de Cristo. A mente de Cristo é limpa, a mente de Cristo é uma mente poderosa, e Ele nos ensina a ter a mente poderosa dEle. Você vai ter uma mente poderosa, e sabe o que mais? Uma vida poderosa. Ele tem uma vida poderosa para você, uma vida extraordinária para você. Ele está trabalhando para te levar para um outro nível, para a construção de uma vida extraordinária. Esse é o padrão do reino. Leve o padrão do reino para a tua casa, para o teu casamento. Leva o padrão do reino, a cultura do reino. Você foi chamado para algo maior, glorioso. Fala, eu quero essa renovação, Espírito Santo. Eu preciso dessa renovação. Eu quero essa transformação na minha mente. Eu não quero ter a mesma mente. Eu quero desconstruir padrões de pensamentos. E eu quero construir um novo. Não deixa mais o diabo estabelecer fortalezas na tua mente. Chega. Destrói essas fortalezas hoje. Destrói elas hoje. Imploda elas. Destrua. Não penso mais com a mentalidade que o diabo quis que eu pensasse até então. Não, estou implodindo. Estou destruindo essas fortalezas, esses padrões de pensamento. Inclusive esse padrão que diz, olha, você não pode, você não consegue. Você não tem nada a seu favor. Não, para com isso, você pode, você consegue. O Espírito Santo te capacita, Ele te fortalece. Ele te dá força. Você leu isso comigo? Você tudo pode naquele que te fortalece. Ele te dá força. Então diga, eu quero e eu vou viver em um novo nível, um padrão de mentalidade extraordinário, o padrão do reino, para viver essa vida gloriosa, poderosa que Deus tem para mim. Não vou pensar como meu pai, como minha mãe, como os meus familiares, não vou pensar como os meus amigos, não vou pensar como o mundo, eu vou pensar como o Senhor, eu vou pensar como o meu Salvador. E isso vai fazer de você uma pessoa diferente. Isso vai fazer você experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Diga, eu quero, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero, Espírito Santo. Renova a minha mente, renova os meus pensamentos, renova o meu coração, renova, Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser
um cristão melhor, eu quero ser um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eleva o teu padrão de pensamento. E você será melhor e vai conquistar resultados poderosos, extraordinários para a tua vida. É isso que Deus tem para você. Vai, Espírito Santo. Entra, que fichas caiam hoje. Que o entendimento venha hoje, Espírito Santo. Dê entendimento, dê revelação. Dê lucidez. Dê lucidez. Diga ao Espírito Santo que você quer aquela sabedoria que nós lemos no começo. Eu quero sabedoria, eu quero saber discernir, interpretar as coisas. Eu quero sabedoria, eu quero saber interpretar, eu quero saber discernir as coisas. Eu quero esse coração alegre, que reflete na minha face o prazer na vida. A minha vida será um grande banquete todos os dias. Diga, a minha vida será um grande banquete todos os dias. Para pensar coisa linda. Viver a tua vida ser um grande banquete todos os dias. Uma vida gloriosa, poderosa. Seja sábio. Diga, eu quero sabedoria, Espírito Santo. Me dê sabedoria, Espírito Santo. Me dê sabedoria, Espírito Santo. Me dê sabedoria. Me dê. Renova a minha mente. Renova os meus pensamentos. Eu quero sair daqui hoje com uma outra mentalidade. Eu quero sair daqui hoje determinado a pensar. Lembre-se que pensamentos levam a sentimentos, e sentimentos levam a ações. Mude os pensamentos e os sentimentos vão mudar, e o comportamento também mudará, e consequentemente os resultados mudarão. Vai, Espírito Santo. Muda, Espírito Santo. Muda. Receba essa mudança. Receba essa mudança. Que essa reunião seja um divisor de águas na tua vida. O dia que você começou a mudança do teu padrão de pensamento, comportamento, e a tua vida vai mudar. Tudo vai mudar. Isso. É no centro da vontade dele. É no centro da vontade. Vai, Espírito Santo. Penetra mentes e corações, Espírito Santo. Faça uma verdadeira limpeza. Que haja uma transformação. Que fichas caiam nesta manhã. Que cada pessoa que aqui está, Senhor, que a palavra penetre com entendimento, com profundidade. Que nós possamos sair daqui mais sábios, sabendo como interpretar, como discernir as coisas e fazer as escolhas certas. Que nós possamos sair daqui hoje pensando com o padrão do reino, essa linha de pensamento poderosa. Renova, Senhor.
renova mentes e corações. Essa é uma obra que só o Senhor pode fazer, mas começa pela a decisão do homem. Quando nós queremos, nós buscamos. E se o Senhor precisa da vontade, da abertura, eu sei que muitas pessoas estão dando essa abertura hoje. Ela está com o coração aberto, Senhor, em dizer: não quero ser a mesma pessoa, não quero pensar com a mesma mente, não quero agir da mesma forma, eu quero ser uma nova pessoa, pensar com a mente de Cristo. Eu quero destruir fortalezas, esse padrão de pensamento que me dominou até hoje. Que fortalezas caiam por terra hoje, sejam destruídas na tua vida, que não te domine mais. Seja liberta em nome de Jesus. Que elas caiam por terra. Que seja formada em você hoje um novo padrão de mentalidade. Você saia daqui pensando diferente, discernindo, interpretando as coisas e fazendo as escolhas certas. Em nome do Senhor Jesus. Isso, entrega. Entrega. Toda a honra, Senhor. Toda a glória, Senhor. Toda a força, Senhor. E o poder. Sejam dados para sempre a Jesus, Rei dos Reis. Toda a glória, toda a força e o poder sejam dados para sempre a Jesus. Vai. Toda força e o poder sejam dados para sempre a Jesus. Só um minuto, peraí, só um minuto, não fala nada. Com seus olhos fechados. Não saia daqui. Tome essa decisão que você não vai sair daqui para ser a mesma pessoa, pensar do mesmo jeito e agir da mesma maneira. Você vai sair daqui determinado, exercitar isso, a pensar de forma diferente, de elevar o seu padrão de pensamento, sentimento e ações. Deus está trabalhando para levar a tua vida para um outro nível. Mas primeiro Ele precisa trabalhar isso. A sua mente, seus sentimentos, suas ações. Isso vai mudar os resultados. Padrão de pensamento do reino. Padrão de pensamento vitorioso. Poderoso. Que vai conduzi-lo a uma vida poderosa. E você pode. Viu? Você pode, você tem o Espírito Santo. Ele te dá forças. É o que você leu comigo. Ele te dá forças
para fazer. Diga: eu creio, eu recebo, e assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus.